Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar da reeleição dos diretores de escola no Rio de Janeiro. Penso que o modelo seja mais ou menos o mesmo em muitos ou talvez em todos os estados, mas aqui no Rio de Janeiro a comunidade escolar elege diretores e, se não houver uma chapa formada, a comunidade escolar diz sim ou não para a permanência deste diretor. E este diretor pode ficar ali 10, 12, 15, 16, 20 anos, se a comunidade escolar disser sim, 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 mais sim, mais sim, mais sim, mais sim. Qual é a minha crítica? Está sendo formada uma máquina de permanência dos diretores nas escolas. Em alguns poucos lugares formam-se chapas, ou formam-se às vezes chapas únicas, porque às vezes o diretor também não quer permanecer. E está sendo formada uma máquina de permanência dos diretores nas escolas. E, inclusive, no dia das eleições é engraçado, porque a boca de urna rola solta, e às vezes até o próprio diretor que está sendo concorrendo, né, à permanência, ele fica lá dentro dos locais de votação, aí, assim. Eu, evidentemente, não sou nenhum dedo duro, nenhum X9 de ficar denunciando. Talvez não seja muito adequado, mas para nós, né? São meus amigos, é gente que eu gosto, é gente da comunidade escolar. Mas essa máquina de permanência que tem sido, a meu ver, na maioria dos casos, tem sido reeleições sem chapas concorrentes, que mantém aquele diretor ali durante muitos e muitos anos, e ele vai fazendo uma rede de relações tão forte que até as pessoas se sentem constrangidas, muitas das vezes, de querer concorrer, porque pode gerar problema de relacionamento, e às vezes gera mesmo, gente. O poder, mesmo que seja o poder do pobre, porque o poder de diretor de escola é poder de pobre, né? Isso tem ali seus arranca-rabos. Mas a minha pergunta, essa máquina de permanência é boa? Estou começando a pensar nisso porque algumas coisas que aconteceram comigo aconteceram por causa que eu fui vítima da máquina de permanência. Algumas escolas, na época que eu entrei, por exemplo, tive alguns problemas de relacionamento. Por quê? Porque às vezes eu estou em 9 escolas, já tive em 10, por causa das muitas GLPs que eu faço, e eu preciso fazer porque tem gente da minha família que depende. Eu não tenho filhos, né? Sou casado, mas não tenho filhos, mas tem gente que depende do meu auxílio financeiro. Desculpa, aqui faz muito calor e eu suo muito, perdão. Mas, então eu preciso. E às vezes não dá para eu cobrir todas as escolas de igual modo. E às vezes as pessoas não entendem, às vezes os próprios professores acham que eu estou fazendo corpo mole, que eu não participo, que eu não sou de grupo. Não é. É isso. É que eu chego numa escola, dou 2 tempos, corro para outra, dou 2 tempos, vou para outra, dou 4 tempos, às vezes uma perto da outra. E não dá para eu, às vezes, cuidar e participar dos projetos de uma escola, às vezes nem da minha de matrícula. É difícil. Então, às vezes, cria-se um problema de relacionamento, como ocorreu quando eu estava entrando. Aí, uma vez, eu voltei para uma escola que eu tinha participado dela no início, e eu achei que os ressentimentos tinham passado. Não passou. E foi criado um clima em torno da minha pessoa para que eu saísse, até que um aluno jogou banana em mim, né? Porque a direção também percebeu que algumas coisas dos alunos estavam sendo feitas em relação a mim, inclusive jogaram banana em mim, e a direção nada fez. Aí quando eu falei com a presidente lá da coordenadoria da Metropolitana 7, ela falou, se fosse comigo eu iria à delegacia. Quando eu falei isso com o diretor correu lá, e aí me mandaram para outra escola e tudo. Não vou dizer onde foi, porque eu não tenho como provar, mas aconteceu. Então, em outro local,
e alguns outros locais que eu tive, por exemplo, no Colégio Brandão Monteiro, eu tive um problema de relacionamento, porque eu quis criar na escola um projeto de cinema. Vamos criar uma escola de cinema na escola? Aí falei com a direção, mais ou menos, tal. Aí eles falaram, poxa, legal, bacana. Aí eu coloquei no grupo da escola assim, olha, os alunos toparam. Está nascendo uma... Vocês também, né? Está nascendo uma escola de cinema aqui no Nova Aurora. Eu empolgado. Aí a diretoria ficou muito injuriada, aquilo deu um problema de relacionamento terrível, e eu tive que sair. Né? O diretor enviou um comunicado à metropolitana para que arrumassem outra escola para mim. Significa, então, que nessa escola, onde o diretor está lá, eu penso que há alguns tempos, e talvez ele fique por muitos anos, significa que se eu tiver que voltar para o Brandão Monteiro, onde está lá o diretor Anderson, significa que eu não vou poder voltar, porque ele ainda está lá. Então, e aconteceu comigo algumas coisas. Quando eu voltei para uma escola que houve um problema no passado, o diretor ligou para a metropolitana para que eu fosse devolvido e enviado para outra escola. Ora, o diretor de escola tem autoridade de usar a máquina pública junto com a metropolitana para cercear a minha reentrada naquele local, porque lá no passado houve um problema? Tem esse direito? Eu penso que se ele quiser agir assim, ele tem que sair e abrir uma escola para ele. O poder, o espaço público não é dele. A escola pública não é espaço privado dele, não é empresa dele. Então, se eu tive um problema hoje, tudo bem, depois o tempo passa, a gente amadurece, todo mundo pensa, repensa no que fez. Se a metropolitana me mandar para lá, eu vou para lá. Não quero esse professor porque ele é problema. Não. Esse é um dos problemas que está sendo criado na máquina de permanência dos diretores. Há diretores que são fantásticos. Eu sempre falo do Daniel lá do Nova Alvorada. Pô, cara, fantástico. Mas mandato de diretor tem que ser no máximo 8 anos. Porque senão a gente cria esses problemas, inclusive para nós. Nós criamos superpoderes de uma direção numa unidade escolar, onde as redes de relações se fortalecem de forma autoritária, às vezes, sem a gente se dar conta daquele autoritarismo. E eu penso que não é legal, que é ilegal alguém usar a máquina pública de uma escola junto com a metropolitana para cercear o meu retorno naquele local, mesmo que tenha havido um problema no passado. Porque eu sou um cidadão. Se aquela escola foi escolhida para mim, para eu retornar, isso foi acordado junto com a metropolitana, o diretor tem o direito de não me querer, porque ele está lá há 8, 12, 10, 20 anos. Desde quando eu me entendo por espermatozoide, está a dona Edna lá. Tomara que tenha saído, mas acho que não. Lá no colégio Jeremias. Desde quando eu me entendo por espermatozoide, está a dona Versiana lá. No colégio lá. Nada contra essas pessoas, elas estão se utilizando do direito que nós demos a ela. Repito, não estou falando delas. Estou falando de um direito que nós damos a ela como sociedade,
E que esse direito pode se voltar contra a própria comunidade, não na pessoa delas, que são pessoas ótimas. Mas independente delas serem pessoas ótimas, vão se formando cristalizações na gestão e as pessoas se sentem na autoridade, com o tempo, de fazerem isso. Não, este eu não quero. Aí manda para outra escola, Ah, este eu quero. Está errado. Está na hora da gente pensar em tempo de mandato para diretores de escola. Tem tempo de mandato para presidente da República. Ou tem tempo de mandato? E esse tempo de mandato é maior? Porque tem diretor que eu estou lá. Eu entrei no Estado em 2011. Até 2024, os caras estão lá. E isso, da mesma forma como já se voltou contra mim, pode se voltar contra você. E alguma outra situação. Né? Num colégio, simplesmente nada ou pouco. Num colégio, o cara olha para tua cara, há um problema, ele, nada ou pouco, tchau. Tá estranho. Nicolás Maduro está fazendo escola nas escolas, hein? Vamos formar Nicolás Maduros pedagógicos? Eu acho que está na hora da gente tomar juízo, hein? Está na hora da gente tomar juízo e vamos pensar nisso direitinho, ok, galera? Vocês são do coração.